Ela é enfermeira, está aqui no nosso programa, é estomoterapeuta e hoje no Dia Nacional de Luta contra a Queimadura, ela veio bater um papo com a gente. E mais do que isso, a gente convidou uma grande profissional. A gente sempre quando vai fazer as nossas pesquisas, viu, Cleiciane? A gente pesquisa vocês, procura saber o trabalho de vocês, analisa também sobre a questão de como vocês são, na verdade, lembradas, conquistadas. Tudo isso a gente se importa aqui dentro do programa. Para a gente trazer profissionais realmente capacitados, porque nós vivemos numa época de rede social que a gente não sabe quem é quem está dando as dicas, às vezes não é uma enfermeira, não é um profissional. Presta atenção, é uma enfermeira, beleza, mas é uma enfermeira e estomaterapeuta. E ela vai explicar para a gente um pouco sobre essa especialidade, mas principalmente deixar bem claro para vocês que tem muita gente sofrendo com dicas dadas de uma forma totalmente irresponsável. Gente, nós vivemos no século XXI. Não justifica a gente ter tanta informação, ter tantos profissionais capacitados e a população ainda se prender a dicas e opiniões de pessoas que não sabem o que estão falando. Nós precisamos entender que pessoas especializadas não estão sendo pessoas que estão verdadeiramente sendo reconhecidas como devem ser reconhecidas. Elas não são influencers, elas são profissionais que estudaram, se qualificaram, se especializaram para trazer informação para você. E é por isso que nós trouxemos uma profissional à altura. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, muito obrigada. Fico muito feliz de estar aqui hoje no Sistema O Dia de Comunicação. E é um prazer, uma satisfação a gente poder estar informando a comunidade sobre todos esses cuidados. Hoje comemoramos o Dia Nacional de Luta contra as Queimaduras. E os números mostram que 1 milhão de pessoas sofrem queimaduras no Brasil por ano. Então, essa é a estimativa da Sociedade Brasileira de Queimaduras. Desse quantitativo, 70% das queimaduras ocorrem dentro dos nossos lares, da nossa casa. Então, os cuidados preventivos são extremamente importantes. E aí, Cleiciane, a gente chama atenção que provavelmente, eu não sei, mas você talvez saiba, e a gente ouvindo as pessoas falando, comentando, muitos sofrem suas queimaduras e ficam dentro de casa, né? Exato. Se a gente fosse realmente colocar no papel a quantidade de pessoas que verdadeiramente se queimam e ficam dentro de casa, ou muitas vezes passam pela situação, a maioria das queimaduras que chegam até um HUT são graves, gravíssimas. Exatamente. O HUT ele é um hospital classificado dentro das redes de atenção à saúde do SUS como de média e alta complexidade. Sim. Então, é um hospital em que recebe a referência do Estado. Uhum. Nós recebemos até maio 126 pessoas com queimaduras graves. As queimaduras mais leves, elas ficam ou em tratamento de domicílio ou em unidades de menor complexidade. Essas queimaduras, elas são classificadas dentro dessa gravidade diante de 3 aspectos. O nível de profundidade em relação às camadas da pele foram atingidas, a extensão corporal de área queimada, como também o local anatômico, por exemplo, queimaduras de face, de genitália, de mãos, são consideradas graves. Então, queimaduras de 2º e 3º grau. Em relação à extensão corporal, a gente chama o grande queimado, aquela pessoa em que tem mais de 20% do seu corpo, da sua área de pele queimada. Quais são os tipos de queimaduras que mais chegam até vocês? As queimaduras, elas podem ser por diversos agentes. Então, nós temos os agentes térmicos, líquidos quentes, substâncias, comida, chá, água, café. Temos também os agentes químicos, substâncias que podem queimar. Ainda as queimaduras por chama, por fogo. Então, as estimativas mostram, e da nossa estimativa do HUT não é diferente, que a maioria são por líquidos ou substâncias quentes. Em segundo lugar, estão aquelas queimaduras por fogo, por chamas.
recentemente a gente teve algumas informações e trouxemos aqui para o Bom Dia sobre a questão do álcool, né? Álcool gel, que tem sido realmente levado essa informação para a população, que as pessoas devem evitar o outro tipo de álcool, né, líquido, e entender que o tipo de álcool que você tem que utilizar hoje é o gel. E nós sabemos que estamos vivendo também na época que não é a época mais quente, mas por incrível que pareça, a gente tem a sensação que as chuvas não terminaram, mas que o calor está gigante. Dentro do nosso estado do Piauí, mais precisamente dentro da nossa capital, a questão do calor também, de uma certa forma, favorece esses tipos de queimaduras que acontecem muitas vezes ou não? São queimaduras que acontecem mais dentro de casa, na hora de fazer algo. O que a gente poderia levar para quem está em casa? Isso. As queimadas que acontecem em áreas, né, de matos, plantações, essas sim têm grande influência com o calor. Mas nós vimos que 70% dos casos ocorrem dentro das casas, são acidentes domésticos. E aí o calor já não tem mais influência nesse aspecto. Aí o que vai prevalecer são os cuidados preventivos. Então, o fácil acesso ao álcool. Crianças, idosos, infelizmente até pessoas com ideias suicidas. Então, essa proibição da Anvisa foi para isso, para restringir o uso doméstico do álcool na apresentação líquida a 70%. Na apresentação líquida, ele pode ser comercializado numa porcentagem menor, uma concentração menor, que vai levar a um risco menor também. O que fazer quando se sofre uma queimadura? E o que fazer, o que se sofre com vários tipos de queimaduras, se você puder? Pronto. Em relação a queimaduras elétricas, por choque elétrico, levar imediatamente a uma unidade, porque cessou a corrente elétrica, cessou a queimadura, e a queimadura pela corrente elétrica. Então, queimadura por fogo, chamas, a gente tem que tentar apagar a chama. No entanto, não é de qualquer forma que nós vamos apagar essa chama. Não se pode, por exemplo, uma pessoa está aqui, pegou fogo aqui na roupa e simplesmente eu pegar um balde com água e jogar em cima dela. Não, a recomendação é, se alguém está em chamas, queimando, eu vou pegar um pano, uma toalha, um lençol, umidificar ele, dar uma leve molhada e abafar, e embrulhar. Pode também a pessoa rolar no chão. Pessoas que tiverem chamas, se ela correr, é pior, porque bate ali o desespero. Quando a pessoa corre, eu aumento a oxigenação e a chama aumenta. Então, quem está nessa condição, tentar manter a calma, e quem está perto é abafar aquela chama, botar a pessoa para rolar no chão, se tiver um pano úmido, embrulhado. Mas queimaduras, por exemplo, por líquidos quentes, comida, café, crianças e idosos são os mais propensos a esse tipo de queimadura. O que eu vou fazer é resfriar a área. Então, água corrente, água da torneira. Nada do quente para o quente. Porque tem mito ou verdade, que quando você queima, que ainda não fez uma bolinha, você coloca no vapor quente de algo. Mito. Eu tenho, o contrário, eu tenho que resfriar a área. E aí, esse resfriamento da área, o que é recomendado é abrir uma torneira e colocar, por exemplo, aqui o braço abaixo da água corrente, em torno de 10 minutos. Não é? Colocou e tirou. Então, em torno de 10 minutos, para que a área seja resfriada. Outro mito, colocar creme dental, manteiga, pó de café. Então, são culturas populares, né, domésticas, e queimou, colocou ali a manteiga, um pó de café ou pasta de dente. Posso prejudicar mais ainda a minha lesão. Quando você fala desses produtos, né, que as pessoas costumam utilizar em queimaduras, a gente chama a atenção também se essa queimadura ela tem que ter algum paninho em cima, algo tampando, ou ficar totalmente livre. Em casa, tratamento? Não, eu me feri.
Aí, geralmente, tem pessoas, não, eu vou tampar aquele ferimento, porque às vezes a pessoa tem vergonha que as pessoas vejam e acabam abafando essa queimadura. Isso é certo ou é errado? Toda ferida precisa ficar fechada. Até queimadura? Ponto. Agora, o que eu vou escolher para fechar a lesão, que é a questão. Então, para queimaduras, por exemplo, nós temos curativos que não aderem àquela queimadura, não grudam. Então, são os curativos, diversos tipos de curativos. Então, o curativo ideal, vamos dizer assim, para uma queimadura recente, não infectada, que é um grande risco dos queimados são as infecções, é, por exemplo, uma tela não aderente. Podemos usar vários recursos em caso de queimaduras mais graves, de agregar tecnologias. Nós temos o uso do laser para melhorar a cicatrização. Temos também a terapia hiperbárica, em que o paciente vai inalar oxigênio para complementar o tratamento e melhorar a cicatrização. Então, temos diversos recursos para o tratamento. Os tipos de feridas e queimaduras, de complicações nelas, na verdade. Nas queimaduras. Isso. O potencial de complicações nas queimaduras são enormes. Primeiro vem infecção. Então, a nossa pele, ela é a nossa barreira protetora. Perdeu a pele, quanto maior a área de extensão dessa queimadura, menos proteção a pessoa vai ter. Então, o risco de infecção na lesão é muito grande. Um outro risco é a necrose, onde o tecido vai morrer. E aí eu vou precisar retirar esse tecido que morreu para que a cicatrização aconteça. Então, o paciente, um grande queimado, além do tratamento inicial, ele vai ter um longo período de internação, com diversas abordagens, diversos profissionais, o médico, o enfermeiro, né, preferencialmente o estomaterapeuta, que é o especialista no tratamento de feridas, o fisioterapeuta, muito importante, porque a queimadura, ela vai, ao cicatrizar, retraindo e vai limitar a movimentação da pessoa no futuro. Por que isso geralmente acontece? Por que sempre acontece? É porque essa pele, ela fica realmente muito exposta? O que acontece? Não estica? É pela própria fisiologia da cicatrização, no caso da queimadura. Em outras lesões a gente não tem muito essa retração. Mas na queimadura é uma característica da cicatriz do queimado. Ela retrai. Então, por exemplo, uma queimadura de face, né? Queimei o pescoço. Quando eu for cicatrizando, eu vou ficando assim. Sim. Aí eu vou perder a amplitude do movimento do pescoço. Então, o fisioterapeuta, ele atua ali. Cirurgião plástico. Então, o paciente pode necessitar de várias abordagens de correção. Nutrição, extremamente importante, nutricionista. No tratamento da ferida, do local da lesão, aí já temos o enfermeiro, preferencialmente o estomaterapeuta, que é o especialista no tratamento de feridas. No processo de cicatrização, do ferimento até a cicatrização, como é que, na verdade, a gente pode fazer com que aquela região não tenha tantas sequelas? Porque, assim, nesse cuidado até realmente ficar... E depois que você viu que está sequinha, que está tudo tranquilo, o que você não deve fazer? Questão de mexer, né? Muitas vezes as pessoas gostam, né? Ou de passar algum produto em cima para esconder, né? O que as pessoas devem fazer, os cuidados que elas têm que ter? Porque hoje a gente tem vários produtos, inclusive tem gente que acaba de uma certa forma passando algo até para esconder. Hoje nós temos até maquiagem, as pessoas acabam passando maquiagem em cima daquela queimadura. Eu queria que a gente chamasse a atenção das pessoas sobre isso. Antes da cicatrização finalizar, você tem que estar sempre com um profissional de saúde lhe orientando. Porque a cicatrização, ela acontece em fases obrigatórias no nosso organismo. Então, a depender de como está o processo de cicatrização, nós vamos estar modificando os produtos que vão se adequar àquele processo. Então, nunca está
sem uma orientação de um profissional de saúde para estar lhe recomendando. Posteriormente à cicatrização, aí nós vamos já mais para o lado estético. E nós temos também muitos procedimentos estéticos que vão melhorar a aparência dessa cicatriz. Quando essa cicatriz é onde tem pelo, não nasce mais? Não nasce mais. Porque perde o bulbo do pelo, que é onde o pelo nasce. Então, arrancar um pelo, o pelo vai nascer novamente. Porque o bulbo está ali e o pelo vai sair. Agora, se perdeu, aí vai depender da profundidade da queimadura. Primeiro, segundo, terceiro grau. Porque o bulbo está numa camada mais abaixo da pele. E aí, se a queimadura atingiu a parte superficial, epiderme, aprofundou a derme e perdeu toda essa estrutura da pele, o bulbo foi junto. No caso das queimaduras por faixa etária, existe algo de diferencial a favor ou, de uma certa forma, trazendo mais danos? Mais danos para as crianças. E, infelizmente, é o maior público. Por conta desses 70% dos acidentes domésticos. Então, dentro de casa, as crianças estão, infelizmente, muito vulneráveis a vários acidentes. Dentre eles, as queimaduras. E aí, a criança, qualquer pessoa, o paciente queimado, ele vai ter um longo processo de recuperação, de reabilitação. E nesse processo, a criança se prejudica mais. Então, uma criança que sofre queimaduras graves, ela tem que ser acompanhada o resto da vida. Porque ela vai crescendo e novos procedimentos serão necessários. Muitas informações, por isso que buscamos uma profissional à altura, principalmente nesse dia de hoje. Mas eu queria que você pudesse, de uma certa forma, falar sobre o dia de hoje, sobre a importância dessa conscientização e um alerta para pais, mães, até mesmo jovens, adolescentes, pessoas que moram sozinhos, porque assim, pessoas que estão sozinhas, né? Geralmente a gente tem muitos estudantes morando dentro da nossa capital e uma boa maioria começando vida nova agora, saindo de perto de pai e mãe, passando a ter uma qualidade de vida diferenciada, muitos têm que fazer sua própria comida, muitos acabam de uma certa forma vivendo sozinhos e não tem tantas práticas. Eu gostaria também de chamar a atenção para esse tipo de público. Exato. O principal cuidado em relação a crianças e idosos é evitar o acesso fácil a produtos inflamáveis, álcool, ao próprio fogão. Então, muitas crianças se queimam tentando pegar nas panelas. Então, virar o cabo das panelas para a parte interna, porque a criança pega e a comida quente cai em cima dela. Então, evitar o máximo de crianças, idosos que não têm muita mobilidade também se queimam facilmente, manipulando alimentos quentes. Um outro cuidado são os produtos inflamáveis, o próprio álcool, querosene, o fósforo, a criança pegar no fósforo, para que o acesso seja dificultado para essa criança. Então, colocar em armários, com tranca, em níveis superiores, para que essa criança não tenha acesso. Velas. Então, se você for acender uma vela dentro de casa, cuidado com o que está próximo dessa vela. Porque a vela pode cair no sofá, numa cama, pode queimar. Verdade. Pode parecer que não. Mas o que falar daquelas pessoas que têm isqueiros próximos ao fogão, que muitas vezes as pessoas levam na brincadeira, mas talvez isso seja algo perigoso, né? Às vezes você está ali usando um isqueiro e deixa ali pertinho do fogão, né? E muitas vezes você tem produtos dentro da cozinha que provavelmente não poderiam estar. Muitas pessoas colocam venenos dentro daquele local, né? E eu sei que você é uma enfermeira, mas eu sei também que você tem toda essa particularidade e tem informações para levar. E a gente quer aproveitar esse momento. Ótimo. Esses produtos devem ficar cada vez mais usados com cautela. O nome é cautela. Por exemplo, a pessoa vai fazer no churrasco, acender uma churrasqueira com álcool. Gente, nós temos acendedores próprios para churrasqueiras, então a gente pode sim evitar muitos acidentes. Sempre próximo ao fogo, ao fogão, evitar
produtos inflamáveis próximos a esses locais. Então, cuidado também com a válvula do botijão. Então, lembrar de trocar essa válvula, porque ela pode escapar o gás e ali o gás estar no ar, a pessoa pode não perceber e ocorrer alguma faísca, alguma chama e explodir. Eu quero agradecer pela sua presença, acho que a gente esclareceu bem. Se faltou alguma dúvida, fique tranquila e nos leve essa informação para quem está em casa. Muito obrigada. Tá? E queria que você deixasse seu Instagram para quem está também acompanhando o nosso programa. Ótimo. O que a gente vai deixar de recomendação e de cuidado é isso, cautela, sempre prevenir os acidentes domésticos, cuidado com as crianças e ocorrer uma queimadura, procure imediatamente um serviço de saúde para que esse profissional possa avaliar e entregar o melhor tratamento.